Alô, você, seja mais uma vez bem-vindo. Estamos começando um curso de atualização. O IBFC, Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, pode ser a banca que vai organizar o seu concurso. Então, de tempos em tempos, a gente faz uma atualização. Então, por isso eu chamo IBFC Temas. Você está vendo aí o tema desse módulo, que é o tema de ortografia, que é, juntamente com acentuação gráfica, alguma coisa que você vai encontrar nos editais do IBFC. Então, vamos começar agora com uma questão de 2024, que diz assim: na passagem, sim, por que não na Suíça? Ocorre o emprego de uma das formas do porquê. Assinale a alternativa cuja lacuna deveria ser preenchida por essa mesma forma. Qual forma? Essa aqui, ó, o tal do porquê separado e sem acento. Pause a sua tela, resolva a questão, e em seguida você vem aqui comigo que nós vamos anotar algumas coisas. Vai lá. Muito bem, gente, vem aqui. Olha só. Uma das coisas que você vai encontrar, como eu disse a vocês, nos editais, e eu quero que você anote, é o seguinte, anote aí junto comigo. Ortografia significa escrita correta, ou seja, a famosa correção gramatical. Grafia é escrita e orto é correta. Então, isso quer dizer que quando você encontra esse nome, ortografia pode ser o emprego de letras. Se a palavra é com X ou com CH, se a palavra é com S ou com dois S, se a palavra é com X ou com G ou com J, enfim. Você vai encontrar esse tipo de questão? Vai. Não tanto, mas vai. Segunda coisa, ortografia pode ser o uso do que a gente chama de parônimos ou o uso de homônimos. O que são parônimos? São aquelas palavras que se parecem, como flagrante e fragrante. Pegaram um flagrante ou ter uma fragrância. É como você fala da palavra mandado e mandato, o mandado de busca e o mandato do senador. E são palavras parecidas, parônimas. E também os homônimos, que são palavras que têm o mesmo som, mas se escrevem de maneira diferente, como a seção do cinema e a seção de brinquedos, como o concerto de música e o concerto de automóveis. E aí um é com S, outro é com C. Isso é ortografia. Mas a questão da ortografia, anotando, também pode ter a ver, e isso é o que cai mais em prova, com a acentuação gráfica. Então, vocês estão vendo que eu estou anotando. Você tem um PDF que vai junto com esse curso, que é importante que você baixe o PDF. Que aí você vai assistindo a aula e não precisa ficar só olhando para a tela. Eu vou marcando aqui, você vai marcando aí, eu vou anotando aqui, você vai anotando aí. Então, o PDF já vai com o espaço que você tem para poder fazer as suas anotações. E aí, voltando à questão, olha lá, a pergunta era sobre o porquê. E eles queriam o porquê separado e sem acento. Das coisas de ortografia que mais caem em prova, vamos anotar? Uma delas é esse porquê. Que eu tenho certeza que um dia alguém te falou assim, olha, é muito simples, o porquê separado é para perguntas e o porquê junto é para respostas. E aí você cresceu ouvindo isso. Só que isso não é uma verdade absoluta. Olha aí na tela. Sim, por que não na Suíça? Você está vendo aqui que tem um ponto de interrogação. Então, isso é uma pergunta? Sim. Vem cá. Ocorre que existem perguntas que são diretas, como essa que você viu, que termina com um ponto de interrogação.
Mas também existem perguntas indiretas que terminam com um ponto final. E muita gente, quando vê isso aí, nem marca, vê um ponto final, não marca o porquê separado, porque acha que não é uma pergunta. Como são duas palavras, porquê é melhor que você analise da seguinte maneira: o porquê é equivalente à expressão por qual motivo. Você não escreve por qual tudo junto. Então você também não vai escrever o porquê tudo junto. É só você entender essa analogia. Ou então, vamos lá, você também pode ter o pelo qual. Claro que vale o pela qual, o pelos quais, o pelas quais e assim por diante. Então, quando você fala assim, por que você é tão agressivo? Eu estou fazendo uma pergunta direta. Por qual motivo? Então, se eu falo por qual motivo, eu estou falando o quê? Por quê? Ok? Lá na tela. Por que não na Suíça? Por qual motivo não pode ser na Suíça? Então, essa é uma pergunta direta. Vejam só uma outra coisa. Não sei por que você se foi. Eu estou afirmando. Mas dentro dessa minha afirmativa, eu não sei por qual motivo você se foi. Aliás, quando eu confesso que eu não sei, é porque eu estou me questionando. Gente, por que foi? Então, não sei por qual motivo. Ok? Na tela. Quando eu digo assim, o lugar por que passei é deserto. Isso não é uma pergunta indireta, não. Isso é uma afirmativa. E eu também não posso colocar o lugar por qual motivo passei. Mas eu posso dizer o lugar pelo qual passei. Então, quando eu digo o lugar pelo qual passei, é separado. Então, esqueça essa questão de pergunta e resposta. E concentre-se nessa situação de substituir. Olha a letra A. O motivo por que trabalho é que desejo organizar minha vida. Tem um ponto final. Aliás, todas têm um ponto final. Aí tem gente que fala assim, ué, como é que eu vou saber? Não tem nenhuma pergunta. Mas na tela, quando você vê a letra A, você deveria dizer o motivo por que trabalho. Quer dizer, o motivo pelo qual trabalho. Então, a letra A é a resposta. Porque também tem que ser escrito separado e sem acento. O motivo pelo qual. Por qual motivo. Você acertou? Ficou na dúvida? Pois é, então saiba que por quê não é só IBFC, não. A maioria das bancas, quando cobra algo de ortografia que não seja acentuação, ataca de porquê. Na tela. O outro porquê, daqui apareceu, né? Uma questão sobre isso. O outro porquê, que é o porquê separado e com acento, que cá para nós você fala assim, gente, nem precisaria ter tanto porquê. Também acho, mas eu quero te dar uma dica. Esse porquê aqui, ele sempre vai ser seguido de um sinal de pontuação. Eu tenho a impressão que você aprendeu que esse porquê é quando aparece uma pergunta no final de frase. Já te falei, porquê separado não é só pergunta. Mas vamos dizer uma coisa aqui. Anote aí comigo. Você vai sair do projeto por quê? Tá vendo? Ó?
É uma pergunta? É. Então, você já sabe que pergunta é separado. Agora, por que tem acento? Porque está seguido do sinal de pontuação, que é um ponto de interrogação. Mas não precisa sempre ser um ponto de interrogação. Olha a letra B. Faltou o evento administrativo e não explicou por qual motivo. Esse porquê é separado, mas esse tem acento, porque aqui, ó, ele está seguido de um ponto final. Então, não precisa ser ponto de interrogação. Vamos anotar. Pode ser um ponto final também. Então, a gente fala assim, ainda não conseguiu entender por quê. Tá vendo? É separado. Por que que é separado? Porque eu diria, ele ainda não conseguiu entender por qual motivo. E tem acento porque, ó, tem um ponto final. Então, pode ser um ponto de interrogação ou pode ser um ponto final. Tem que ter um ponto. Olha aqui. Mesmo sem saber por que ela foi vaiada. É separado, não é uma pergunta. Eu diria, por exemplo, que, mesmo sem saber por qual motivo, e ó, tem uma vírgula, então pode ser uma vírgula também. Eu simplesmente estou invertendo. Ela foi vaiada mesmo sem saber por quê. O negócio é entender. Ela foi vaiada mesmo sem saber por qual motivo. Ok? Então, letra C na tela. Chegou atrasado ao compromisso porque confundiu o horário. Esse porquê aqui é o porquê junto. Aquele que você aprendeu que é uma resposta. Mas a palavra melhor não seria resposta. Vamos anotar. Esse porquê junto e sem acento, no lugar deles falarem com vocês que era resposta, era melhor que eles tivessem te informado que esse porquê é utilizado para justificativas. Quando eu falo alguma coisa que eu tenho que justificar, eu uso o porquê. Agora, por que ele é uma palavra só? Vamos anotar. O porquê separado, ele é separado porque ele substitui duas palavras. E o porquê junto é junto porque ele substitui uma palavra só, que é o conectivo de explicação ou de justificativa, que é o pois. Então, eu devo dizer assim, faltou ao evento porque saiu do projeto. Isso não é uma pergunta, nem direta e nem indireta. E eu diria, por exemplo, que ele faltou ao evento, pois ele saiu do projeto. Então, se é uma palavra só, é um porquê escrito junto, como está na letra C. Olha aí, chegou atrasado ao compromisso, pois confundiu o horário. Ok? Então, aí está esse comentário feito. Outra coisa que nós vamos ver agora é a letra D. Deve haver algum porquê para o ocorrido. Então, quando eu falo que deve haver algum porquê, eu não posso falar que deve haver algum pois, ou deve haver algum por qual motivo. Esse porquê é o tal do porquê junto e com acento. O que eu vou saber o porquê junto e com acento? Anotando aí comigo mais uma vez. Então, existe o quarto uso do porquê, que vai ser o porquê junto e com acento. E esse porquê
ele é sinônimo de motivo. É uma palavra só. Eu gostaria de saber o motivo. Eu gostaria de saber o porquê. Aliás, o motivo. Antes da palavra motivo tem um artigo o. Você já deve ter aprendido. Você aprendeu? Não sei, mas você já ouviu falar. Que sempre que eu tiver uma palavra determinada por um artigo, ou é um artigo, anote aí, essa palavra é um substantivo. Então, o porquê com acento, ele é um substantivo. Ou seja, ele é determinado por artigo. Pode ser o artigo definido o, ou pode ser o artigo indefinido um. Né? Então, por exemplo, não me disseram o porquê do cancelamento. Então, quando eu digo que não me disseram o porquê do cancelamento, eu estaria dizendo, né, que eles não me disseram o motivo do cancelamento. Olha o artigo. Então, se é o motivo, é o porquê. Então, a questão de se escrever corretamente vai depender de você, claro, ter uma noção da teoria, mas, sobretudo, de substituir. Lá na tela. Deve haver algum motivo. Aqui não tem artigo, não, mas algum é um pronome indefinido. O motivo, um motivo, algum motivo, nenhum motivo. Então, aí está a questão número 1. Aí está o nosso primeiro alerta sobre o que você pode encontrar nas provas do IBFC de ortografia. Tem mais uma. 2024 também. Durante a vida, tive muitos medos. Então, consultei um terapeuta caríssimo e descobri que, por caridade, ele assistia ou assistia a um parente meu. Achei muito antiético, com hífen ou sem hífen, e desisti das sessões, que tem 3 maneiras diferentes de se escrever. Pause a sua tela. Se você baixou o arquivo, preencha as lacunas e, em seguida, vamos acompanhar uma outra revisão. Vai lá. Falei com vocês que a gente tem como questão de ortografia a grafia correta, como caso, porque a questão dos homônimos e parônimos. Olha aí na tela. E eu citei as palavras seções no exemplo. Você está vendo que aqui é escrito de 3 maneiras diferentes. Essas palavras aqui são o que a gente chama de homônimos. Então, é a mesma palavra, com o mesmo som, mesma palavra em termos de som, né? Mas com grafias diferentes. Quero que você anote isso aí comigo. Vamos lá. Quando você tem os homônimos, o prefixo homo significa igual, né? Então, são nomes iguais. Então, quando a gente tem questões de homônimo, o que costuma acontecer é ter a mesma pronúncia, eu falo do mesmo jeito, mas ser grafias diferentes. Então, é homófono heterográfico. Isso é um palavrão. Isso cai em prova. Tem muito tempo que eles não falam nesse tipo de colocação. Então, vamos à tela. Nós temos a palavra sessão, começando com S e terminando, né, com 2 S's, que eu diria, que eu usaria na seguinte frase: não posso ir à sessão das 14 horas. Então, essa sessão aqui pode ser uma sessão de cinema, pode ser uma sessão da Câmara dos Vereadores, pode ser uma sessão com seu terapeuta. Essa sessão aqui, ó, é uma reunião. É um espaço temporal.
a sessão das 14 horas. Amanhã tem sessão extraordinária da Câmara. Hoje é o dia de uma outra sessão para eu fazer meu tratamento dentário. A minha reunião com o meu dentista, a reunião de parlamentares, a reunião de pessoas que vão ao cinema, por exemplo. Então, na tela, falou que eu consultei um terapeuta e descobri que ele foi antiético. E aí eu achei que não deveria ir às sessões com ele, às reuniões com ele. Pelo que eu te disse, não é essa aqui, não é essa aqui, não é essa aqui e não é essa aqui. Se você sabia isso, né, você de cara teria marcado a letra A. E aí, como é que eu vou saber as outras? As outras você vai saber na aula que vem. Todas as aulas deste tema de ortografia e dos outros temas terão uma duração média de 20 minutos para que você consiga se concentrar, veja no final do expediente, assista a essa aula na hora do almoço, sem se cansar. Agora, se está disposto, vá em frente. Próxima aula a gente começa falando dos outros tipos de sessão. Até lá.